Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Paranapanema sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Caso alguém necessite de uma cópia do release de resultados, por favor, dirija-se ao link de investidores da Paranapanema no endereço https://ri.paranapanema.com.br. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço https://ri.paranapanema.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para Paranapanema que serão respondidas após o término da conferência. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócios da Paranapanema, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações altamente disponíveis para a Paranapanema. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Paranapanema e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Estão presentes hoje conosco os senhores Luiz Aguiar, diretor-presidente, Igor Gravina Taparelli, diretor financeiro e de relações com investidores, e Paulo Rodrigo Chung, diretor jurídico. Ao final, a teleconferência será aberta à sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Luiz Aguiar, diretor-presidente da Paranapanema. Um prazer tê-los aqui. Já agradeço pelo tempo de todos e a atenção dada à nossa empresa. Bom, eu vou começar com a parte inicial dos principais destaques e depois vou passar a palavra para o detalhamento da apresentação para o Igor Taparelli, nosso diretor financeiro. Pessoal, os principais destaques que nós tivemos nesse primeiro é a continuidade aí da manutenção das melhores práticas de enfrentamento da Covid-19, sempre em consonância aí com determinado pelas autoridades sanitárias, e o trabalho muito bem feito aqui do nosso departamento médico, na nossa área de recursos humanos. Nós estamos logrando êxito na gestão dessa crise sanitária que é global e aqui no Brasil também. O segundo ponto importantíssimo é que nós prosseguimos nas negociações com os principais credores financeiros da empresa, essencialmente os mesmos que participaram do processo de negociação em 2017, para alinhar o perfil da dívida da companhia com a futura geração de caixa e necessidade de investimento da empresa. Em função disso, o nosso foco continua sendo, evidentemente, o caixa. E, portanto, nesse primeiro TRI, a gente continua na questão focada na geração de caixa operacional, que nesse primeiro TRI nós conseguimos 13 milhões de reais, através da manutenção e gestão do ciclo de conversão de caixa. Esse detalhamento vocês vão ter a seguir, como eu comentei inicialmente. O nosso saldo de caixa livre, em função desse trabalho focado, foi praticamente de estabilidade em relação ao fechamento do quarto TRI em 2020. Tivemos aí 136 milhões e 600 de reais no fechamento do primeiro TRI, enquanto o fechamento do quarto TRI foi 138 milhões de reais.
houve um crescimento, no próximo item da apresentação, um crescimento substancial da nossa receita nesse primeiro TRI. Nós crescemos 44%, tivemos um faturamento de 1.307 bilhões de reais. Vocês vão ver a seguir que isso, em parte, grande parte, foi fruto do crescimento da LME, do preço do cobre, e também em função da desvalorização cambial. Nós saímos aí do final do ano de um câmbio de 5,20 e batemos aí em torno de 5,70 no final de março. Esse câmbio já voltou, já está voltando, como vocês sabem, para 5,35. Mas esse crescimento de 44% vem de volume, um pouquinho de volume, vocês vão ver na sequência, e bastante do crescimento do preço do cobre e da desvalorização do real. Continuamos firmes na nossa operação, no nosso trabalho de eficiência administrativa e operacional. Houve novamente redução de custos fixos, aí, ociosidades, despesas com vendas gerais e administrativas, né, o famoso G&A, de R$ 9.200.000, o que equivale a 6% se comparado aí ao quarto TRI de 2020. Isso realmente tem sido uma prioridade nossa e temos conseguido aí a cada trimestre uma evolução em termos de eficiência produtiva e administrativa. E por último, mas também importante, é que nós iniciamos um processo de inserção de matéria-prima reciclável no nosso processo produtivo. E nesse primeiro TRI nós tivemos um grande avanço, onde nós utilizamos praticamente o dobro dos insumos que são utilizados, a matéria-prima que é utilizada no nosso ciclo de produção, passou de 8,8% do total dessa matéria-prima sendo para 16,6% de material reciclado. Isso, obviamente, faz muito bem para o meio ambiente, mas também é muito importante para a melhoria do ciclo de conversão de caixa da companhia, né? Nós tivemos uma melhoria de 2 dias nesse ciclo de conversão, fruto dessa mudança qualitativa que ao mesmo tempo faz muito bem ao meio ambiente, como eu falei, também faz muito bem ao caixa. E também tivemos aí um outro índice que nós acompanhamos, das perdas metalúrgicas no processo de metalurgia, especialmente na nossa fábrica de Dias d'Ávila, lá na Bahia, que representou um ganho nesse trimestre de R$ 11.300.000, fruto desse trabalho mais eficiente do nosso grupo técnico que trabalha no smelter e no refino do cobre lá em Dias d'Ávila. Bom, são esses pontos. Eu queria, antes de passar a palavra para o Igor, dizer que o foco continua sendo geração de caixa, continua sendo saldo de caixa, enquanto nós não terminamos a negociação com esses principais credores. É esse o caminho que a gente deve trilhar. Mostra realmente uma resiliência muito grande da Paranapanema em ultrapassar essa fase difícil, que é uma fase de renegociação e também do convívio de todos nós com essa pandemia. Então, é o resultado de muito esforço de um grupo de gestão muito forte e resiliente da Paranapanema. Posto isso, eu volto ao final nas perguntas e respostas. Eu passo a palavra, então, para o Igor para continuar a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Aguiar. Então, aqui quem fala é o Igor Taparelli, CFO da companhia. Dá sequência aqui na apresentação. Para quem está seguindo no material, eu estou mudando agora para o slide 4. Tem slide 4? Então, no slide 4, a gente tem aqui uma comparação do que foi o mix de vendas da empresa entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020. E aqui é importante o ponto do Aguiar, da preservação de caixa, do ciclo de conversão de caixa. A gente pode ver claramente que no primeiro trimestre desse ano, a gente teve um aumento na venda e na participação de produtos de cobre primário, que são os cátodos, né? São os produtos que têm um ciclo de conversão mais rápido, né? Mas, por outro lado, também menores margens. Isso tudo para efeito, efetivamente, de proteção de caixa. Então, a gente
claramente vê que a empresa privilegiou o ciclo de conversão e o caixa no primeiro trimestre. E lembrando também que o primeiro trimestre de 2020 foi um período pré-pandemia, né, para efeito na empresa, né, foi um período pré-pandemia e também pré-renegociação de dívida. Tá? Então houve uma mudança significativa no mix de produto do primeiro tri do ano passado para o primeiro tri de 21. Dando sequência aqui no slide 5, tivemos do lado esquerdo aqui do slide, tá? A gente tivemos um crescimento bastante significativo da receita líquida, de 910 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020 para 1.307 bilhões nesse trimestre, crescimento de 44%. E aqui, basicamente, 3 fatores, né? O primeiro fator foi o aumento do volume de vendas, que a gente pode ver aqui do lado direito do gráfico, que subiu de aproximadamente 28 para 29 mil toneladas, um acréscimo de 4%, mas, como vocês veem, não justifica um crescimento de 44%. Esse crescimento maior veio em função da desvalorização cambial, como a Aguiar comentou, desde o Q4, no quarto trimestre de 2020, o câmbio fechou em 5,20, mas se a gente voltar ao primeiro trimestre de 2020, ele também fechou no último dia, muito próximo de 5,20 também, tá? Então teve um aumento para, agora o fechamento do trimestre aqui do primeiro trimestre de 21 foi para aproximadamente 5,70, então tem aqui um impacto cambial importante. E não menos importante, o aumento da cotação do cobre e dos metais preciosos no mercado internacional, seguindo, né, a tendência das commodities aí, que tem tido bastante aumento nos últimos tempos. Então, esses efeitos somados trouxeram um aumento de 44% na nossa receita líquida. Ok, virando para a página 6 e dando sequência às ações que a gente já vem apresentando desde o final de 2019, a empresa continua focada nas ações de redução de custos e despesas. Em termos de despesas com vendas gerais e administrativa, os SG&A, o primeiro trimestre de 2021 teve uma redução de 13% em relação ao último trimestre, o quarto trimestre de 2020, caindo o total das despesas gerais e administrativas de 27 milhões para 23 milhões nesse trimestre. E seguindo a mesma tendência, se a gente virar para o slide 7, os custos fixos, incluindo a ociosidade aqui, sempre é importante deixar claro, a ociosidade é um custo fixo, tá? O custo fixo total da empresa é a soma dessas duas posições. Também teve uma queda de 4% do último trimestre, do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 21. Também como ação de reduções, nas ações de reduções que a gente também continua implementando na companhia. Uma redução de 4%, né? Dando continuidade agora, no slide 8, um pouco de como vem evoluindo a geração de caixa operacional e o saldo de caixa livre da empresa. Do lado esquerdo, vocês podem ver que tivemos no primeiro trimestre uma geração de caixa operacional de 13 milhões de reais positivos, e que é uma evolução em relação aos últimos 2 trimestres, né? Em especial por conta da melhoria aí do ciclo de conversão, ou da priorização, né, da geração de caixa e do ciclo de conversão, que também vem como efeito desse aumento um pouco do mix de produto para o lado de catodo, tá? Entre outras medidas tomadas, né? E a gente vê que o resultado final das ações que a gente vem tomando, que se soma aí todas as ações de custo junto com as ações de melhoria de ciclo, a gente atingiu um caixa no primeiro trimestre de 21 muito próximo, praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2020, a despeito de todo o momento de renegociação de dívida e pandemia, e inclusive superior em aproximadamente 25 milhões ao primeiro tri de 2020, anterior a toda essa situação de pandemia e renegociação de dívida. Ok? O foco no caixa, que é importante eu ressaltar, que a Aguiar acabou de comentar, é um foco muito forte da companhia todo dia. Ok? Mudando para o slide 9, o EBITDA ajustado do primeiro trimestre de 2021 foi negativo de 8,9 milhões. De novo aqui o mix de produtos tem o principal impacto, né, com o aumento do catodo, né, da venda de cobre sobre o mercado primário. As margens são menores do que a venda de produtos de cobre,
Então, naturalmente, o nosso lucro bruto se reduziu e o EBITDA como consequência, né? Isso, como sempre, privilegiando a manutenção do caixa, ok? Migrando para o slide 10, falar um pouco aqui do lucro líquido ajustado. Antes de eu falar do lucro líquido ajustado, falar do lucro líquido da empresa. O lucro líquido da empresa foi negativo de 402 milhões de reais, impactado fortemente, né, principalmente, mas fortemente pela variação cambial sobre as posições de balanço da empresa e sobre as dívidas em moeda estrangeira, tá? Aqui, só para ter um pouco de números, né, a variação cambial sobre todas as posições de balanço foi de aproximadamente 385 milhões de reais, e dentre esses valores, 254 milhões foram variações cambiais sobre a dívida, tá? Assim, arredondando, nós temos uma dívida aproximada de 500 milhões de dólares, toda vez que tiver uma variação de câmbio, vamos ter essa correção, esse impacto no resultado, né? Então, quando a gente exclui esses impactos de variação cambial e outros, né, para compor o lucro líquido ajustado, né, que é a depreciação e amortização, as provisões e OCI, a gente chega a um lucro líquido ajustado no trimestre de 33,7 milhões, que é uma evolução em relação ao trimestre anterior, né, que foi de aproximadamente 50 milhões negativos. Lembrando que aqui impacto cambial, né, o câmbio estava em 5,20, 31 de dezembro, e agora finalizou próximo a 5,70, são 50 centavos de dólar de variação. Ok, e último ponto, como já comentado pelo Aguiar, a empresa vem aumentando a utilização de matéria-prima reciclada no processo produtivo, quase dobrou, né, do primeiro trimestre de 20 para o trimestre de 21, saindo de 8,8% para 16,6%, e isso foi parte das ações que ajudou também todo esse ciclo de conversão, essa estabilidade de caixa, e faz parte da estratégia da companhia. Bom, eu encerro aqui a apresentação e abrimos agora para perguntas e respostas, ok? Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta é via web. Bom dia. Como conseguir rentabilidade com custo de matéria-prima, cobre, cada vez mais elevado? E tudo indica que o valor do cobre seguirá aumentado nos próximos anos? Bom, Luiz Aguiar comentando, obrigado pela pergunta, em primeiro lugar. E, bom, vocês têm que saber o seguinte: nós compramos a matéria-prima e nós repassamos esse aumento, a LME, como a gente chama, que é o preço do cobre, né, da commodity, no mercado internacional, repassamos aos nossos clientes. Então, a gente consegue fazer esse repasse, né, e com relação à margem em si do negócio, ela não é afetada por isso, certo? É óbvio que, do ponto de vista de capital de giro, você impõe uma pressão maior no capital de giro da companhia, mas não em termos da margem operacional da mesma, da nossa empresa, tá? Então, respondendo a sua pergunta, nós não temos a preocupação com relação à margem, dado que o que a gente paga, a gente recebe dos nossos clientes e, eventualmente, a gente tem uma política de hedge que protege a companhia durante esse período, entre a compra e a venda para o mercado, seja no mercado nacional ou seja no mercado internacional, a gente tem condições, se temos feito isso, normalmente, de repassar esse aumento do custo da commodity. Nossa próxima pergunta, da web. Gostaria de perguntar sobre os impactos que poderiam ocorrer na Paranapanema com possível cisão e de Vale Metais Básicos. Sobre o IPO da Vale, é isso? Desculpe, eu não... Poderia repetir? É isso mesmo? Tá. Bom, eu acho que a gente não tem nenhuma preocupação, a gente não está no mercado de mineração, né? Nós não somos mineradores, né? Nós transformamos o cobre.
Nós somos uma empresa industrial que produz manufaturas baseados nesse minério, no concentrado de cobre. Então não há nenhuma competição em relação a isso. Nossa próxima pergunta. Podiam atualizar o andamento das negociações e as perspectivas para o futuro, por favor? Bom, o que nós podemos dizer é que a negociação, me parece que essa pergunta está relacionada à negociação da dívida, né, que foi reestruturada em 2017, deve ser isso. Sendo isso, a resposta é, nós estamos no processo, continuamos no processo de negociação. O que eu posso dizer é que todos os credores estão sentados à mesa, debruçados sobre uma proposta para resolver essa questão. Não dá para definir prazo para isso, de conclusão, mas eu posso dizer que todos estão realmente imbuídos e negociando conosco para que a gente resolva essa questão. Pergunta do Felipe Bert. Bom dia. Obrigada pela apresentação. Como vocês veem a redução do lucro líquido ajustado no primeiro trimestre de 2020 para este trimestre? Poderiam explicar melhor essa redução? Obrigada. Podemos sim. O lucro líquido ajustado no primeiro trimestre do ano passado, se a gente olhar na apresentação que o Igor fez aqui na página 4, vocês vão ver o mix de produtos lá e vocês vão ver a diferença enorme entre o que a gente produziu de produtos manufaturados de cobre, que foi 79% no ano passado, contra 56% esse ano. Isso explica fundamentalmente a diferença do lucro líquido entre o primeiro tri do ano passado, ajustado, e o desse ano. Tá? E por que nós fizemos isso? A pergunta que não tinha mercado interno, mercado para os produtos de cobre manufaturados? Não, existe. Esse mercado está disponível. O nosso produto é um produto extremamente diferenciado no mercado, de alta qualidade, marca Eluma, que é a marca que produz fundamentalmente, e a marca Caraíba, que faz fios e agalhões. É uma aceitação muito grande e é diferenciado mesmo, quer dizer, não pode ser considerado apenas uma commodity. Mas não fizemos isso porque nós estamos, em função do processo de negociação de dívida, nós temos que encurtar o ciclo do caixa para fazer um giro maior do nosso caixa. Então, portanto, a gente foi evidentemente, para o cobre primário, na exportação, especialmente de cátodo, diretamente lá do nosso smelter na Bahia, lá no Dias d'Ávila. Por isso que você vê cobre primário com 33% agora contra 5% no primeiro tri do ano passado. Essa resposta direta no ponto mix de produtos, onde nós abrimos mão de produtos de maior valor agregado para produtos primários e com isso a gente perde margem, mas a gente gira muito mais rápido o nosso caixa, que gera caixa. Pergunta de Francisco. A estrutura da dívida não foi citada. Poderia comentar a posição atual da dívida? Longo prazo, curto prazo e total? Ok. A dívida está sendo renegociada ainda e durante esse período, claramente a dívida está contabilizada como curto prazo. Por isso, se vocês analisarem o nosso balanço, vocês vão ver uma dívida, um endividamento de curto prazo. Mas, na verdade, assim que renegociada, toda essa dívida será recolocada no tempo e aí toda a liquidez volta ao estado acordado com os credores. Nesse momento está em curto prazo, toda a dívida está em curto prazo. Pergunta de Márcio. Já tem vários balanços em que o lucro bruto vem muito baixo. Desta vez veio negativo até. Como a empresa espera lucrar neste cenário? Bom, Márcio, o nosso lucro bruto, dessa conta, a gente ajusta o lucro bruto, na realidade, o ajuste que a gente fez, retirando os impactos não caixa
relativos à variação da commodity, LME e do câmbio. Por isso que a gente faz esse ajuste no lucro bruto. A gente tem uma explicação no nosso release sobre isso, muito clara, muito evidente lá, que na realidade a gente deu um lucro bruto ajustado positivo. Se não me engano, de 2,3%. 2,3%. Então, na realidade é isso. A gente consegue, sim, lucrar. Óbvio que quando você muda o mix de produtos, como eu acabei de falar, para produtos manufaturados de maior valor agregado, especialmente na produção da Iluma e de fios e avelhões da Caraíba, ao invés de catodo, você tem uma tendência grande de aumentar essa margem bruta. Tá? O racional da companhia, uma vez que restabelecida aí a questão da dívida, renegociada a dívida, é o caminho, é a produção de maior valor agregado da empresa. E que tem margens aí sim, margens que vocês veem no primeiro tri do ano passado, onde nós não tínhamos a questão da renegociação da dívida e tampouco a pandemia. Aquele número é um número que realmente se aproxima do que a gente espera de margem para a empresa, do ponto de vista da operação normal da empresa, né? Uma operação em que você não tenha essas restrições relativas à dívida que a gente ainda se encontra em negociação. Pergunta de Erzel. Em relação à renegociação das dívidas com os principais credores, saiu ontem uma matéria na revista Veja, de que este acordo está prestes a sair. Podem comentar a respeito? Nós não podemos comentar nada que não seja fato concreto e, portanto, a gente não podemos comentar essas especulações, essas matérias da imprensa relacionadas a isso. O fato essencial, que eu já comentei com vocês, é o seguinte: estamos em negociação, os credores estão todos na mesa e queremos sim, e o objetivo de todos, terminar com esse assunto, tá? Só não posso precisar quando que isso vai acontecer e irá acontecer. Obrigado pela pergunta. Pergunta de Maurício. Bom dia. Tem uma racional para a forte valorização à ação da companhia nos últimos meses? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Maurício. O ponto é o seguinte: os fundamentos da empresa são esses que nós estamos mostrando aqui para vocês. Estamos abrindo aqui o mix de produto, as margens, comparações com períodos em que a gente tinha uma normalidade maior do ponto de vista de estrutura de capital. Ou seja, o racional da companhia para gerar resultado fica claro nessa apresentação que a gente fez. Afora isso, nós não podemos comentar nada. O que a gente tem que fazer aqui é mostrar o fundamento e a economia da empresa, como é que ela funciona e em que ponto nós estamos. Afora isso, a gente não tem nenhum comentário a fazer para você. Obrigado pela pergunta. Pergunta de Francisco. Existem debentures conversíveis em ações? Se todos forem convertidos, qual a quantidade de ações que serão emitidos e a que preço? Sim, aqui é o Paulo Chung respondendo. Ainda há um pedaço de debêntures que não foram convertidas. Fazendo as contas e trazendo, inclusive, o grupamento que ocorreu alguns anos atrás de 17 para 1, seria em torno de 875 mil ações ordinárias. Então, o preço, com relação ao preço, a debênture, na regra da escritura dela, é de R$1 para cada debênture, e a conversão da debênture em ação é a R$1,73. Então, é justamente a regra que foi fixada em setembro de 2017, quando da emissão das debêntures, né, naquela oferta ao mercado. Não achamos que seja representativa assim, no capital social total, porque boa parte das debêntures já foram convertidas. Então, é um pedaço bem pequeno. Pergunta de Márcio. Outra pergunta. Como está a capacidade operacional da fábrica? Há vários trimestres que não temos uma grande parada para manutenção, fundamental no segmento. Perfeito, Márcio. Nós tivemos uma parada de manutenção programada no final de 2019,
foi realmente uma manutenção muito grande. Nós ficamos praticamente quase 70 dias nesse processo. Foi um CAPEX de 160 milhões de reais. Com a utilização que a gente vem fazendo de o que a gente chama de carga fria, né, do reciclado, evidentemente a pressão sobre esses equipamentos a gente consegue reduzir, né, e a expectativa é que a gente tenha uma necessidade de uma nova parada para essa programação, para fazer essa manutenção mais programada e planejada, não agora em 2021, mas provavelmente no início de 2022. Pergunta de Francisco. Existem... Opa. Aqui repetiu 2 vezes, só um instante, por gentileza. Pergunta de Leonardo. O que seria uma caixa livre sustentável para a empresa para começar a aumentar a produção de produtos de cobre? Obrigado pela pergunta. Aqui, mais do que um caixa livre sustentável, né, a gente tem que pensar que para a gente aumentar a produção, né, e também aumentar o volume aí, né, de produtos de cobre, a gente precisa aumentar um pouco o crédito também na empresa. Nós estamos, nesse momento, no meio de uma renegociação de dívida. É claro que o crédito é mais restrito nesse momento, e a expectativa da empresa é, à medida que o crédito for se restabelecendo com o andamento aí, e eventualmente, como a Guilherme colocou, o fechamento das negociações, naturalmente o crédito vai aumentando na empresa e a gente vai poder acessar mercados com melhores rentabilidades. Nesse momento, o objetivo é a proteção de caixa, por isso não vamos falar em ideal, caixa líquido, mas vamos falar de subida na produção de produtos de cobre, ok? Pergunta de Francisco. As 2 plantas produtivas estão 100% operacionais? Então, estão operacionais, tá? As 3, né? Então, nós temos uma planta também em Serra, lá no Espírito Santo, de conexões. Elas estão operacionais, sim. Pergunta de Francisco novamente. Existe previsão para agrupamento, desdobramento ainda esse ano? Não existe nenhuma previsão nesse sentido. Só mais uma questão. Nas negociações referentes ao endividamento, existem negociações com outros terceiros? Grato. Não, nós estamos negociando o mesmo grupo de credores que nós renegociamos em 2017. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, é só agradecer o interesse de todos e as perguntas e o tempo destinado para a nossa companhia. Voltamos aí para o resultado do próximo segundo TRI. Muito obrigado a todos. A teleconferência da Paranapanema está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.